Bem, pessoal, a gente começa hoje a terceira e última geração do romantismo. A primeira, como a gente já viu algumas semanas atrás, se tratava de uma questão nacionalista, né? De uma questão do Brasil não era mais colônia e agora eles queriam se entender com a própria nação, valorizar as suas terras, valorizar o povo daqui, e com isso é criado a imagem de um herói nacional. Quem é esse herói nacional? O índio. Por isso que em tantos poemas do Gonçalves Dias que falavam sobre as tribos Tupi-Guarani e por aí vai. Essa era a primeira geração. Além, é claro, que já nessa primeira geração já começa a idealização da mulher, a idealização do romantismo, de tu pensar um amor que não pode ser concretizado. A segunda geração, esse amor que não pode ser concretizado, se potencializa, fica mais forte ainda. É a geração mal do século, também chamada geração ultrarromantista. Por que ultrarromantista? Era aquela coisa que o pessoal gostava de sofrer por amor, né? Parecia que isso só queria amores impossíveis, um amor que nunca poderia ser alcançado. Também era uma geração que tinha uma grande atração pela morte. Já nessa terceira geração, ela é muito diferente das outras duas ainda. Por que ela é diferente? Ela se distancia. Essa geração se chama da condoreira. Por que condoreira? Devido a um pássaro, o pássaro condor, que conseguiria alcançar voos muito altos. Ele conseguiria chegar numa altura assim muito grande. E esse pássaro, esses poetas dessa época, eles se inspiram nesse pássaro para o quê? Para eles mesmos chegarem a grandes alturas. Lembrando que o pássaro é sempre aquele símbolo de liberdade, né? Que voa por onde quiser, menos quando a canhola, né? Isso não vem ao caso. E baseado nisso, eles viam essa imagem do pássaro e eles meio que se inspiravam. Esse ser que voava, que era livre, que voava a grandes alturas, entenderam? E essa questão, o que pegava tanto para esses poetas? Já não era mais sobre tanto a sofrência. A sofrência é um pouco deixada de lado agora nessa parte do romantismo. Por que é deixada de lado? Essa terceira geração, ela está num período de transição. Transição entre o quê? O Brasil já não era mais colônia, já era império já, porém ainda existia a escravatura. E essa fase do romantismo ela pega o quê? A transição entre o Brasil com escravos e a abolição da escravatura. E esses poetas eles são muito críticos a isso. Eles têm toda uma preocupação social. Eles já não olham mais tanto assim para a grande sociedade. O índio agora é deixado um pouco de lado. Por quê? Porque agora os personagens do romantismo, dessa terceira geração do romantismo, são quem? São pessoas pobres, pessoas marginalizadas e principalmente os negros que são escravos. Esse é o grande foco. Eles têm toda uma revolta ante as injustiças sociais, a tudo que todos os seres injustiçados da época. E com essa revolta, eles meio que clamam por liberdade. Assim como o pássaro condor voava livremente, eles também pensam que essas pessoas precisam voar. E não precisa nem dizer que eles estão certos, né, pessoal? Sempre lembrando, pessoal, escola literária tem sempre algo falando sobre a nossa sociedade. A gente pegar um texto de qualquer época, a gente vai conseguir entender. Não importa que seja um mínimo, um pouco, a gente vai conseguir entender como funcionava tal período, tal época, tal sociedade. Nesse caso, se fosse pegar a terceira geração do romantismo, a gente conseguiria entender o quê? Toda a revolta de um povo, de uma classe, contra o ato de se ainda ter escravos no Brasil. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, né? E também lembrando o quê, pessoal? Que é um tema que não está morto, que não se acabou. A gente teve recentemente o quê? Todas aquelas manifestações nos Estados Unidos, no Brasil. O racismo até hoje está forte. E aí é a raiz dele. Aí na escravidão é a raiz dele, tá bom? A escravatura é a raiz dele. Por isso que é importante lembrar disso nessa aula. Se no romantismo, na primeira e na segunda geração, tinha toda aquela questão do amor platônico, essa questão de um amor que tu nunca vai alcançar, que tu nunca vai conseguir concretizar e tu sofre por isso, já nessa terceira geração do romantismo é o contrário. Ele nega esse amor platônico. E ele faz o amor não é mais algo impossível de ser alcançado. Muito pelo contrário. A linguagem do romantismo, da terceira geração do romantismo, é uma linguagem muito mais de um amor mais real. Não de um amor tão abstrato como era antes. Onde você pintava a mulher de tais maneiras
idealizava ela, mas não tinha tanto contato com ela, não tinha histórias com ela, era só uma imagem distante de ti, que tu nunca alcançava. Já nessa geração condoreira, que é uma geração que voa alto, que quer alcançar tudo, principalmente a liberdade, se tem alcance a mulher, é concretizado a relação com a mulher, é tão concretizado que nessa geração começam a ser feitos poemas o quê? Poemas eróticos. O erotismo começa na literatura brasileira aqui no romantismo, nessa geração condoreira. E se a gente fosse pensar, lembrando pessoal, só para as 3 características que eu falei até agora, essa questão dos escravos, a questão da liberdade e a questão do amor platônico, que não existe mais agora. Essas são as 3 principais características da geração condoreira, tá bom? O grande poeta dessa época quem é? É Castro Alves, também chamado de poeta dos escravos. Ele faz basicamente tudo que eu falei até agora. Ele tem essa preocupação social, essa crítica social contra a escravatura, fala muito sobre o abolicionismo, também fala sobre a liberdade. O amor que ele prega não é esse amor idealizado, muito pelo contrário, é um amor muito mais pé no chão, que concretiza, e ele descreve a mulher assim de uma maneira sensual, ele já começa a falar do erotismo. Essa terceira geração do romantismo é muito mais pé no chão do que as outras 2 eram, tá bom? Sobre o Castro Alves, eu até estaria um poema dele, mas não deixei de uma maneira melhor. Eu vou deixar um outro vídeo que complementa essa aula, é um pouquinho também longo, por isso que a nossa aula é um pouco menor hoje, justamente para entender o que esse romantismo era e como essa geração era crítica, tinha toda essa preocupação social. Essa geração condoreira, né? Sempre lembrando, às vezes eu fico falando romantismo, mas o romantismo é o movimento em si, né? Ele tem sempre 3 gerações, né? A indianista, que a gente já falou, a mal do século, que também pode ser chamada de ultra-romântica, e essa terceira agora que é a condoreira, que se fala da liberdade. Esse vídeo é o poema mais famoso do Castro Alves, Navio Negreiro, que obviamente vai falar do quê? Dos navios negreiros. De como os negros eram arrancados das suas terras na África e trazidos para o Brasil. É um vídeo meio forte, tá bom? Tem um vídeo de cenas de um filme, enquanto um homem recita o poema dele. Sobre o poema do Castro Alves, ele talvez seja uma linguagem um pouco diferente da gente, porque é de uma outra época. Mas, por exemplo, vocês vão notar que tem palavras que são parecidas, mas que eram escritas de maneira diferente. Mas tudo bem, tá? Só mantém. No começo ele começa mais tranquilo e ali para os 2 minutos ele fica mais forte, tá? Só tenham paciência um pouco no começo, tá bom, pessoal? Basicamente, eu acho que era isso. A nossa aula do romantismo, a terceira geração, termina aqui. A explicação, né? Porque o conteúdo continua. E é isso, pessoal. Abraços e se cuidem.